Mais uma aula de língua portuguesa. Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Bom, nós vamos iniciar a terceira unidade, né? O terceiro bimestre, não é isso? Na verdade, o terceiro bimestre, não é isso, gente? E o caderno 3. Bom, no caderno 3, nós vamos começar a frisar a parte gramatical, ou seja, a parte do gênero fica para o professor de redação. De antemão, quero dizer para vocês que o assunto da gente que nós vamos iniciar, por exemplo, agora, é o concordância verbal, certo? Concordância verbal. Concordância verbal tem a ver o quê? É quando o sujeito concorda com o verbo, tá? Em número, gênero, tá? E em pessoa. Na verdade, em número e pessoa, tá? O normal é esse, em número e pessoa. Número, singular, plural e pessoa, primeira, segunda e terceira, tá? Então, assim, na verdade, a concordância do verbo tem que haver. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que estar concordando com ele, tá? Só que, assim, tem alguns casos especiais. Esse assunto é muito extenso, então eu dividi em algumas partes. Por exemplo, hoje nós vamos estudar a primeira regra, a regra geral e a regra do sujeito simples, tá, gente? Vamos lá. A regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número, singular plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira, tá, gente? Então, o que acontece aqui? Nós jamais criticamos tuas atitudes. Observe o seguinte. Vocês observam que o verbo é o quê? Criticar. E o sujeito é quem? Nós. Quem jamais criticamos todas as tuas atitudes? Nós. Então, nós aqui é o sujeito. Então, criticamos tem que concordar com o sujeito nós, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta, por exemplo. Nós, primeira pessoa do plural, não é isso? Então, criticamos também vai ter que estar na primeira pessoa do plural, tá? Olha a segunda. Molhava a rua, uma chuvinha fina e fria. Quem molhava a rua? A chuvinha. Vocês concordam comigo que aqui molhava. Quem molhava? Ela quem? Chuvinha. Terceira pessoa do singular, concordando com ela, a chuva. Observe, concordando corretamente, tá? Continuando. Temos aqui a regra, como eu disse a vocês, nós vamos iniciar a regra do sujeito simples, tá? O sujeito simples, temos a primeira aí, a primeira regra é o seguinte. Quando o sujeito, tá? For a maior parte de, a proporção de, mais o nome no plural, o verbo tem que ficar no singular ou no plural, dependendo de quê? Do contexto. Vamos lá. Exemplo. A maior parte dos animais escapou. Ou a maior parte dos animais escaparam. Ou seja, ele vai concordar. Pode ser no plural, escapou, concordando com o nome a maior parte, né? Ou vai concordar com dos animais que está no plural, escaparam. Animais escaparam ou maior parte escapou. Observe que ele pode concordar com o mais próximo ou com a palavra mais próxima, né? Animais, ou com a expressão maior parte, tá, gente? Já a segunda regra é o seguinte. Mais de, menos de, parte de, mais numeral. O verbo concorda com o numeral, tá? Por exemplo, mais de um animal escapou. Por quê? Um animal escapou. Mais de 10 animais escaparam. Observe, 10 animais escaparam, tá? Mais de um político cumprimentaram-se. Observe aí que, no caso, aqui, observe que mais de um político. Cumprimentaram-se está no plural porque é reciprocidade, tá? Ou seja, eu vou explicar o que é reciprocidade, tá? Aqui a observação aqui embaixo. Reciprocidade é o seguinte, é quando é recíproco. Cumprimentaram-se, ou seja, os políticos cumprimentaram-se entre si, mais de um.
Então, um cumprimentou o outro, tá? Reciprocamente, tá? Então, por isso que o verbo está no plural e não no singular, tá? Outra regra que não está aí, que eu esqueci de colocar, é o seguinte, é quando o sujeito for formado, no caso, indicar quantidade aproximada. Como? Cerca de, perto de, mais de, menos de, seguido de numeral ou de substantivo. O verbo tem que concordar com o substantivo, tá? Ou seja, aqui concorda com o numeral, mas lá vai concordar com o substantivo. Outra observação também que não está aqui, deixa eu ver se eu... É o seguinte, é quando o sujeito for representado por palavra, nome próprio no plural. Isso acontece com o seguinte, por exemplo, Estados Unidos. O nome Estados Unidos é no plural, não é isso, gente? É uma palavra que já é plural, Estados Unidos. Mas se vier assim, os Estados Unidos foram... Não, é o melhor país. Está errado. O certo é os Estados Unidos são o melhor país. Por quê? Porque está o plural, o artigo está no plural, os. Então, o verbo vai concordar com o artigo, tá, gente? Então, tem que observar isso. Se for palavra, nome próprio, no plural, deu um exemplo aqui, Estados Unidos. E se vier antes um artigo e esse artigo estiver no plural, o verbo tem que concordar com ele, com o artigo. Se o artigo estiver no singular, o verbo vai para o singular. Se o artigo vier no plural, o verbo vai para o plural. Mas e se não vier acompanhado do verbo? Ele fica no plural. Se não vier, desculpe, não vier acompanhado de artigo, o verbo fica no singular, tá? O verbo fica no singular. Lembrando, por exemplo, se tivesse assim, os Estados Unidos tem que ser são, o melhor país. Mas se fosse assim, o Estados Unidos, aí tem que ser é o melhor país. Observou a diferença? Os são, o é, tá? Então, o que vai concordar é justamente o artigo antes. Mas se vier só Estados Unidos, aí tem que ser é o melhor país, pronto. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Bom, eu coloquei a página do livro aqui com justamente para falar sobre essa parte aqui. Aqui, ó. Pronome relativo o quê? Quando o sujeito é pronome relativo o quê? O verbo concorda com o antecedente do pronome. Ou seja, a palavra que vier antes do pronome é que vai ter que concordar com o verbo e não o pronome que. Exemplo, lei que autoriza visita de pets em hospitais de São Paulo é publicada. Observe, autoriza é um verbo. Então, lei está na terceira pessoa do singular, porque, no caso aqui, quem é o sujeito? Vai ser o verbo que, lei que, pronome relativo. Tem um pronome relativo aqui, então o verbo vai concordar com a palavra anterior. Lei, terceira pessoa do singular, e vai concordar o verbo autorizar com a palavra lei, tá? Já a segunda aqui, ó, animais de estimação que não causem perigo ao paciente podem ser levados aos hospitais. Observe aí. Que, tá? O pronome relativo que. E temos aqui animais de estimação. Você concorda comigo que animais de estimação, animais está no plural? Então, o verbo causem, está concordando com animais, tá? E se for o pronome relativo que? Aí nós vamos aqui. O pronome relativo quem, tá? Palavra quem, pronome relativo quem. O verbo vai concordar com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa, ou seja, temos duas opções. Ou ele concorda com a palavra anterior ao quem, ou vai ficar na terceira pessoa do singular, tá, gente? Temos aqui um exemplo.
foram os professores da saúde. Não, desculpe. Foram os profissionais, desculpem, gente, aqui tá muito pequeno. Foram os profissionais da saúde quem se preocuparam com os pacientes. Observe o seguinte. Quem vai ser o sujeito, né? Isso quem. Então, observe que a palavra que antecede professores está no plural. Então, está concordando com participaram. Terceira pessoa do plural. Participaram. Terceira pessoa do plural. Tá? E a segunda opção é concordar. No caso, colocar o verbo em terceira pessoa do singular. Foram os profissionais de saúde quem se preocupou com os pacientes. Aqui, terceira pessoa do singular, tá, gente? Então, a concordância do pronome quem, na terceira pessoa do singular, pode parecer estranha, mas é fácil perceber que ela está correta. Basta iniciar o período com o pronome, tá? Então, para você observar, para ficar melhor, né? Você pode botar assim, quem se preocupou com os pacientes? Foram os profissionais de saúde. Então, fica bem nítido aí, tá? Aqui temos outro quadrinho de observação, né? Quando o sujeito é representado pelo nome próprio no plural, o verbo concorda com o artigo antecedente. Aqui, aquela regra que eu falei lá atrás sobre as palavras no plural, né, gente? Palavra no plural, né? Então, o que vai acontecer? No caso dos títulos de obras escritos no plural, o verbo pode concordar tanto no singular quanto no plural, concordando com os termos da oração no plural ou a ideia antecipada por eles, a obra. No caso, gente, é o seguinte. Observe esse exemplo aqui. Os Lusíadas narram conquistas portuguesas. Na verdade, se fosse para a gente usar a regra geral, que é o nome próprio, só que o seguinte, aqui é nome de obra, é diferente, tá? Nome próprio, eu falei para vocês, é o nome próprio. Qual é o nome próprio? Qual é o substantivo próprio, gente? Qual que é nome de cidades, nome de pessoas, né, de estados, como eu falei, um país, né, Estados Unidos, né? Então, são palavras no plural que você tem que olhar se vem um artigo antes para poder usar a regra. Que é o quê? Vai para o plural, no caso, se o artigo estiver no plural, o verbo fica no plural. Se o artigo estiver no singular, o verbo singular. Se não tiver um artigo antes, nós colocamos o verbo no singular. Aí já aqui, o título de obra, observe que aqui nós podemos colocar o termo da oração no plural ou estabelecer a ideia, no caso aqui, tanto pode ficar no singular como no plural. Por exemplo, aqui, os Lusíadas narram ou narra a conquista portuguesa. Vai estar correto, tá? Se for nome de obra, tá? E temos a última regra do sujeito simples, que é a questão da porcentagem, que é a expressão que indica porcentagem, certo? Seguida de substantivo. O verbo concorda com o substantivo, tá? Outra observação. O verbo, no caso, se não for acompanhado do substantivo, o verbo deve ficar como? O verbo tem que concordar com o número da porcentagem, tá? Se vier 1%, fica no singular. Se for mais de 1, 3, 5, 7%, vai para o plural, não é isso, gente? Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Não se preocupe, né? Quando vocês anotem suas dúvidas, tá? Que eu vou tirar na aula online, tá? Beijão, até a próxima.